um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueneador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se confere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a quem? Anunciou-lhe a quem? A Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que sejas batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Diga glória a Deus. Está preparado, irmãos, para receber essa palavra? Sim ou não? Pergunta ao teu irmão que está do teu lado: está preparado? Está ligado? Não, sacode ele aí e fala assim: está ligado? Não me incomoda não, hein? Fala assim: eu não quero deixar de ouvir essa mensagem não, hein? Amém? Peça, se tiver algum varão aí fora, alguém aí, eu não quero ninguém aí fora, na cantina. Hoje eu quero todo mundo sentadinho ouvindo a palavra. Não quero ninguém, a não ser alguém para ficar aí na porta, né, observando aí, ajudando. Os demais eu quero aqui dentro sentadinho, tá bom? Se tiver aí sentado, eu quero todos. Eu só não mando o pessoal da escolinha vir para cá, porque senão não tem como. Mas eu quero todos ligados na palavra de Deus. Irmãos, o Senhor me deu uma palavra extremamente poderosa. Esses varões estão indo aonde, esses dois? Hã? Não, pode deixar. Precisa não, pode voltar. Precisa não. Quero eles aqui ouvindo a palavra. Jefferson já é bem grandinho. Vamos lá. E diz assim:
Eu coloquei como tema da nossa palavra de hoje o seguinte: como adorar sem conhecer? A pergunta que eu te faço é: como adorar a Deus, pastora, sem conhecê-lo? Como pode alguém adorar a Deus sem conhecê-lo, sem saber quem Ele é? Como você pode dizer que adora a Deus? Porque adorar significa bem dizer. Adorar significa render graça. Adorar significa se prostrar. Como você vai se prostrar diante de alguém que você não conhece? Você não sabe quem é. Esse eunuco etíope, deixa eu dizer para você, o significado de eunuco, até coloquei aqui, ó. Significado de eunuco. Em grego, o significado é o mesmo do que no hebraico. Impotente. Quem era um eunuco? Eunuco era todo aquele, eunuco é todo aquele que era castrado, mutilado. Por quê? Porque, segundo deuses pagãos, quando se mutilava um homem, para que esse homem não tivesse mais seu órgão masculino, esse homem era encaminhado ao serviço do rei, e o seu órgão masculino era oferecido a deuses pagãos. E esses reis castravam esses homens, arrancavam o seu órgão masculino, oferecia a deuses pagãos e pegava esses homens para ser seus servos e trabalhar, para que esses homens trabalhassem nos seus haréns de mulheres, tomasse conta, fosse oficial. Nós vemos essa mesma história se cumprindo. Nós vemos essa mesma história se cumprindo, lá no livro de Gênesis, capítulo 22, quando fala também de um etíope, eunuco, que era servo de Faraó, conhecido como Potifar. Então, Potifar, ele era um homem também que tinha um escalão grande, ele era autoridade dentro do Egito, E esse homem eunuco era servo de Candace, a rainha dos etíopes. A Etiópia, como algum de vocês sabe, fica na África, a 3.000 quilômetros. Eu disse o que, irmãos? 3.000 quilômetros de Jerusalém. E, tinha dois caminhos para que a rainha Candace, junto com o etíope, viesse, até Jerusalém, pelo mar ou por terra. Mas era melhor vir por terra, era mais distante, porém mais seguro. Então, eles caminhavam 3.000 quilômetros. Quando eu digo caminhar, eles vinham da Etiópia até Jerusalém para poder adorar. Porque existe uma data específica para isso. E essa data específica era a Páscoa. Então os povos todos se reuniam em Jerusalém para adorar. E esse servo etíope, ele tomava conta de todo o dinheiro da rainha Candace. Ele também era rico, ele tinha muito dinheiro. Mas não se esqueça do que eu falei, igreja, fique atento. Fiquem atentos, porque o significado do nome eunuco quer dizer e que quer dizer impotente. Impotente é a pessoa que quer fazer algo, mas não consegue. É a pessoa que tenta ser ou fazer e ela não consegue, ela não tem força. É uma pessoa que tenta gerar e não dá. O impotente é uma pessoa frustrada. O impotente é aquela pessoa que ela tem sonhos, ela tem projetos, ela tem planos, mas ela não consegue realizar, ela não consegue pôr em prática. Em outras palavras, o eunuco, ele tinha planos, ele tinha projetos,
O eunuco, ele tinha planos, ele tinha projetos, ele tinha sonhos, mas ele não podia viver nenhum desses sonhos. Por quê? Ele tinha que vivenciar o sonho dos outros. O eunuco é assim, ele é estéril, então ele foi contratado para viver os sonhos de Candace. Assim também como nós ouvimos de Potifar. Potifar era um homem frustrado, eunuco, contando que a sua amada esposa não queria mais se relacionar com ele, e procurou em José aquilo que ele não podia dar. Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que estão nesta situação, pessoas que possam dizer: pastor, eu sou uma pessoa frustrada, eu me sinto impotente, porque tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que eu sinto no coração em fazer, eu não consigo pôr em prática. Eu sou uma pessoa que quando eu começo a fazer as coisas, e que eu acho que está dando tudo certo, que está tudo corretinho, que está tudo bem, quando eu vejo tudo desmorona em cima de mim, e quando eu penso, eu tenho que recomeçar do zero, tudo de novo. Talvez você me olha, mas diz: pastor, eu estou cansado de ter que recomeçar do zero toda vez. Eu me sinto impotente, sem força. Eu hoje tenho vivido os sonhos dos outros, os projetos dos outros. Eu tenho aplaudido o projeto dos outros. Se você estiver desligado, eu sinto muito, filho, porque você vai perder um maná dos céus. Se tu perder essa introdução aqui, tu não entende o resto. Então fica ligado. Mas esse é o último aviso que eu estou dando. Então agora, o eunuco etíope, ele estava indo com Candace para Jerusalém, para poder adorar. Só que tem algo por detrás disso aqui. Por quê? Porque segundo a lei de Moisés, no capítulo 23 do livro de Deuteronômio, no versículo 1, a lei de Deus é que nenhum eunuco poderia entrar no templo para adorar. Pastor, está lá? Está lá. Procura lá que você vai ver. 23:1. Nenhum eunuco poderia entrar no templo para adorar. Em outras palavras, ele percorria 3.000 quilômetros a cavalo. Eu fiz a soma de carro, daria mais ou menos uns 2 dias e meio de carro, isso andando bem. Imagine de cavalo. Vamos colocar aí, meu irmão, 1 semana, 2 semanas ou até mais. Ele saía da Etiópia para ir a Jerusalém, mas quando ele chegava, ele sabia que ele não podia entrar no templo para adorar. Ele era barrado. E diga-se de passagem, todo eunuco era sinalizado. Por quê? Porque raspava-se-lhe a cabeça e pintava-lhe-se o rosto. Então logo alguém dizia: eunuco, não pode entrar no templo para adorar. Esse homem era um homem frustrado. Por quê? Ele tinha muito dinheiro nas mãos, mas não era dele. Esse homem tinha uma carruagem, mas não era dele. Tudo que o eunuco tinha era de Candace, era emprestado. Ele era um homem frustrado, porque ele podia contemplar a felicidade dos outros, e ele nunca via acontecendo com ele. E impossibilitado de adorar. Esse homem, através da escritura que eu li para você, nos prova que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar do Evangelho. Ele ouviu falar da Torá. Por quê? Como só me prova isso? A palavra de Deus vai dizer que ele estava
com a Torá na mão. E um dos trechos da Torá que estava na mão dele era o livro de Isaías, aonde falava de Jesus, mas ele não conseguia entender, pastora. Ele lia, mas não conseguia entender, não conseguia compreender. Talvez você que está aqui esteja como um eunuco, frustrado. Seus planos, seus objetivos, seus projetos estão inacabados. Porque tudo aquilo que você sonhou para a tua vida, hoje você vê desmoronado na tua frente. E você quer força para reagir, mas não tem. Você quer ter força para fazer algo e não tem. E a Bíblia diz que ele vai. A festa da Páscoa durava entre 2 a 3 meses. Foram 3 meses vendo alguém lá dentro adorar a Deus, e ele barrado na porta. Foram 3 meses ele vendo Candace dar ofertas, participar das festas, e ele barrado do lado de fora. Talvez hoje você tenha sido assim. Talvez hoje você anda num carro que não é teu, mora numa casa que não é tua, deita na cama que não é tua. E a pior coisa que tem, sabe o que é? É alguém apontar o dedo na ponta do teu nariz e abrir a boca e dizer: tudo que você tem ou é, foi eu que te dei. Você só desfruta porque eu estou te dando. A pior coisa que tem é a frustração. Um dia, irmãos, o meu sonho era ter um carro. Não importava qual fosse o carro, o meu sonho era ter um carro. Não importava, eu queria ter um carro. E um dia uma pessoa viu esse sonho e viu também que eu não tinha condições de obter um carro. A pessoa chegou para mim e falou assim: aqui, pastor, eu vou deixar o meu carro com o senhor para o senhor andar para onde o senhor quiser. Na hora, irmão, eu peguei a chave, porque eu queria estar de carro. Mas num determinado momento, eu dirigindo o carro, eu falei assim: meu Deus, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Eu estou andando de carro, mas isso aqui não é meu. As pessoas estão falando: ei, carro bacana, mas isso aqui não é meu. As pessoas estão dizendo: está dirigindo legal, mas não é meu. As pessoas precisam de mim, eu vou com carro, mas não é meu. A pior coisa que tem é você viver uma expectativa que não é sua. A pior coisa que tem é você viver uma expectativa que não é sua. E eu botei aqui, ó: apesar de ser um oficial da rainha, e de adquirir, e de ter dinheiro e adquirir autoridade, ele se sentia impotente. As pessoas hoje têm dinheiro, têm carro, têm comércio, se vestem bem, mas são impotentes. Seu sorriso é um sorriso de mentira. Quantas pessoas vivem apenas de aparência? Esse homem estava vivendo de quê, pastora? Ele estava vivendo de aparência. Ele tinha autoridade, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha alegria. Coisa que talvez com um pouco que você tem, talvez você diga: pastor, eu tenho um pouquinho, meu carro está velhinho, minha casa está em reforma, meu chinelo tem uma p embaixo, mas é meu. Você está entendendo, sim ou não? Olha o que eu escrevi mais aqui, ó: a frustração faz um homem forte perder o sentido da vida. A pior coisa que tem é um homem que anda frustrado. Ele pode ser forte,
mas a vida não faz sentido para ele. Porque aquilo que ele sonhou em ter, aquilo que você como uma menininha foi ensinada a ter, lembra? Quando você era uma menininha, sua mãe falava: você vai ter uma casa, você vai ter filhos, você vai ter um bom marido. E hoje, você olha para a tua vida, talvez você diga: meu Deus, ele queria adorar a Deus, mas ele não o conhecia, ele precisava o conhecer. Pastor, ainda não entendi. É claro, talvez você está desligado, porque se tu estiver ligado, você vai entender que desde o início da palavra eu estou dizendo que para realizações é preciso um encontro. Você tem que entender, filho, que profetizar sem conhecer é fácil. Cantar um louvor sem conhecer também é fácil. Buscar em igrejas, determinadas igrejas, não sei o que do manto, não sei o que do fogo, não sei o que das revelações, isso aí é mole para massagear teu ego. Eu quero ver tu botar o joelho no chão e falar assim: Pai, eu quero te conhecer, mostra-me a tua glória. Aliviar o teu peso com um cigarro de maconha é fácil. Encher a cara de cachaça também é mole. Ei, e na farmácia se encher de remédio de tarja preta também é fácil. Eu quero ver na hora da crise você dobrar o joelho e falar: ó Deus do céu, se é atento à minha voz agora e vem aqui me socorrer, porque só quem tem intimidade com Deus pede socorro imediato. Quem tem intimidade com Deus pede socorro imediato. Davi disse no livro de Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Davi sabia que era clamando a Deus que ele obteria o socorro divino. Chega de subterfúgio, chega de se esconder atrás de uma aparência, chega de mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Esse eunuco estava cansado disso. Ele estava cansado de mostrar para as pessoas uma coisa que ele não era. Ele estava cansado de administrar aquilo que não era dele. Ele estava cansado de ter que dar sorrisos sem ter vontade de sorrir. Ele estava cansado de ter que falar na hora que ele queria estar chorando, porque ele vivia de aparência. E o eunuco, ele tinha sempre que se apresentar diante da rainha, ou diante de outras pessoas, mostrando sempre boa afeição e a educação. Mas muitas das vezes ele estava ali, mais frustrado. Muitas das vezes estava dando um sorriso, mais frustrado. Talvez hoje você acorda porque tem que acordar. Talvez hoje você toma banho porque tem que tomar banho. Você come porque tem que comer. Mas a vida talvez perdeu sentido para você. Por quê? Por causa das suas frustrações. Por causa das suas seguidas decepções. Decepções em relacionamentos. Decepções sentimentais. Decepções financeiras. Desculpe dizer, mas talvez você hoje é um eunuco. Você está impotente, estéril. Você não gera. Aquilo que você deseja, você não gera. Você vê alguém do teu lado gerar. Não uma, mas duas, mais três, mais 4 vezes. E você mesmo não gera. Esses dias eu preguei aqui sobre Lia e Raquel. Raquel via Lia gerar a tal ponto que disse para Jacó: Jacó, dai-me filhos ou então eu morro. Sabe o que Raquel está dizendo? Eu estou frustrada. Eu saí de casa, da casa de papai, achando que seria assim, assado hoje. Todos os sonhos estão frustrados. Aleluia. Mas, irmãos, Jesus
Ele veio para mudar o quadro. Jesus veio na terra para quebrar protocolos. E o mesmo Deus que havia dito: eunuco não pode entrar no templo para adorar, é o mesmo que sopra no ouvido de Filipe e fala: Filipe, encontra esse homem no meio do caminho. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia vai dizer que o Espírito vai até Filipe e fala: Filipe, para tudo, Filipe. Você precisa até esse eunuco. Você precisa quebrar esse protocolo. Você precisa quebrar esses dogmas. Porque existe um eunuco dentro de uma carruagem, lendo uma palavra, dizendo: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero mudar essa história. Chega de viver impotente. Chega de viver escondido. Chega de sorrir quando eu não quero sorrir. Chega de viver de aparência. E a Bíblia diz que um homem chamado Filipe, que se dispôs. Filipe, irmãos, não é esse tipo de crente que escolhe pessoas. Filipe, ele está ali para obedecer. E o Espírito diz: o lugar onde tu vai é deserto. Ele fala: Filipe, eu podia ver Filipe falando assim: não importa se é deserto ou não, aonde tem alguém querendo adorar meu Senhor, eu vou, me leva. E a Bíblia diz que quando Filipe chega ao lado da carroça, o eunuco está lá dentro do carro. Aleluia. E Filipe pergunta: entendes o que está lendo? Ele falou: pelo amor de Deus, como é que eu vou entender se nem entrar no templo eu posso? Em outras palavras, como eu vou adorar se eu não sei nem quem Ele é? Ele me disse nessa madrugada, às 4 horas da manhã: filho, prega essa palavra, porque eu vou me revelar a pessoas que pensam que me conhecem, pessoas que acham que me conhecem, só porque cantam, só porque têm uma autoridade, ou porque são chamados de algum ministério. Eu vou me revelar para aqueles que têm sede e fome de justiça. E a Bíblia diz que o eunuco sobe, ou melhor, Filipe sobe na carruagem. E Filipe explica para ele, dizendo: olha, a palavra de Deus quer dizer isso. Aí ele faz uma pergunta, olha a sede de um homem. Ele diz assim: quando Isaías estava falando sobre isso, ele estava se referindo a ele ou estava se referindo a Jesus? Aí ele fala: estava se referindo a Jesus. Por quê, irmãos? Fala para mim. Porque a ida do eunuco a Jerusalém, a morte de Jesus e a sua ressurreição era recente. Então as pessoas falavam. As pessoas o que, igreja? Teve um homem aí que mataram, foi para a cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Livro de Jó, capítulo 41, Jó fala: Senhor, eu te conhecia somente mas hoje os meus olhos te veem. O eunuco só conhecia, mas agora iria se lhe revelado o poder do Espírito Santo. Esse etíope eunuco começou a obra missionária na Etiópia, e mais tarde, quem vai lá falar de Jesus? Paulo.
O eunuco abriu as portas e Paulo entrou. Ele passou a ser pregador da palavra. Ele deixou de ser frustrado. Pediu demissão do palácio. Falou: olha, quero ser mais eunuco não. Chega de ser eunuco. Chega de ser eunuco. Agora eu conheço. Agora eu sei o que é liberdade, o que é sonho, eu sei o que é projeto. Agora eu vou voltar a sonhar. Agora eu vou voltar a ter planos, a ter projetos. Se você tiver um encontro com Deus hoje, você vai poder voltar a sonhar, a ter planos, a ter projetos, projetos frustrados. Enxuga essa lágrima. Eu vejo uma porção de gente chorando. Enxuga a lágrima. Essa lágrima que está caindo talvez ainda é de frustração. Mas nessa noite, o Senhor fala: se tiver que chorar, chore, porque teus sonhos começarão a ser realizados. Teus planos, teus projetos. Você não vai precisar mais ficar correndo atrás de revelação. Você não vai precisar mais ficar indo de igreja em igreja, esperando alguém te revelar alguma coisa. Você não vai precisar ficar assistindo teatro, não sei o que, da manta, do manto, do reteté, do fogo, do Pentecoste, não. Ei, presta atenção, Jesus nessa noite fala para você: eu sou a realização dos teus sonhos. Você quer isso? Quer sair da dependência dos remédios? Quer sair da dependência dos remédios? Quer sair da mão de Candace? Irmãos, se deixar aqui eu vou pregar até amanhã. Eu tenho ainda muita coisa para falar sobre essa palavra, muita coisa. Eu devo ter feito ali uns 5 esboços. A palavra é muito rica. Se você soubesse quem é essa mulher Candace, você vai ficar: da onde ela vem, quem ela é. Meu Pai do céu. O eu estava dizendo: chega de ser escravo. Eu não quero mais ser escravo. Talvez hoje você é escravo do teu marido. Hoje você é escravo desse emprego, que teu salário está atrasado há 3 meses. Talvez hoje você está sendo escravo de um salário mínimo. Chega. É hora de mudança. Amém. Amém. Chega de viver com medo. Chega de viver prostrado. Chega. Aleluia. Deus tem o melhor para a tua vida hoje. Deus tem o melhor para você hoje. Mas a pergunta, e eu finalizo agora: você vai ter coragem de confessar a Deus nesse altar as tuas frustrações? Você tem coragem? Sim ou não? Ou você está com vergonha de que alguém vai ficar te olhando? Você tem coragem de vir aqui e dizer que você está frustrado com o teu casamento? Que não é o casamento que você esperava? Tem? Você tem coragem de dizer isso? Que você quer mudar de situação, de história? Você tem coragem de botar a pontinha do teu nariz, esse narizinho teu aí empinadinho, você tem coragem de botar aqui na ponta desse altar? No pó, rasgar teu coração e falar: Deus, me faz te conhecer. Eu quero te conhecer, eu quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te sentir. Eu quero participar da glória, da majestade. Amém. Pastor, que palavra é essa? É isso aí mesmo. Palavra de frustração mesmo. A palavra de confronto é para te confrontar. O primeiro corajoso levantou. Aleluia. Bota aí teu joelho aí, filho.
O assunto não é comigo, não. É com o Rei dos Reis. É com o Senhor dos Senhores. Pastor, sou eu. Vem aqui. Vem aqui. Eu ia botar o povo de pé e apagar as luzes para você ficar invisível, mas a atitude desse menino aqui agora fez Jesus soprar no meu ouvido assim: quem quer não precisa se esconder, não. Vem e faz. Mas tem que ter coragem. Vem cá. Pastor, eu estou frustrado. Vem aqui. Eu vivo uma vida de frustração. Não se importa não, filho. Se alguém vai olhar você, observar, depois... fulano lá, fulano está frustrado. Chora mesmo diante do Senhor, vai. Chora mesmo diante do Senhor. Você que está aqui na frente. Se dobra diante dele. Põe teu rostinho nesse altar. Fala: Senhor, eu não aguento mais. Fala: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver de paz. Eu não aguento mais ter nome de que vive e está morto. Fala para Deus: meu casamento está falido. Meu casamento está morto. Minha família está falida. Meu casamento, minha vida financeira, está tudo acabado, está tudo destruído, Senhor. Peça socorro a Deus, peça ajuda ao Senhor. Os demais da igreja, fiquem de pé em nome de Jesus. Feche os olhos, toda a igreja. Você que quer vir, venha. Se não der para você colocar os joelhos aqui no altar, coloca aí mesmo na frente. Vem aqui, vem. Vem aqui. Ainda dá tempo. Apaga a luz, por favor. E me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Mas é para dobrar o joelho e clamar mesmo, e gritar se for preciso. Fala: Senhor, eu estou frustrado. Me socorre, me ajuda. Dobra o joelho aí, vai. Põe tua boca no pó e grita. Peça socorro a Jesus. Só Ele pode te socorrer. E quando meu Jesus tocou em minha vida, fecha os olhos, vai. Fecha os olhos, vai. Fala com o Senhor. Fala com Jesus.